Filipenses, capítulo 3, versos de 12 ao 16. Nós vamos ler esse texto, mas vamos ministrar a palavra nos versículos 13 e 14. Vamos nos colocarmos de pé, para a gente fazer essa leitura. A soberana vocação. Diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos ler os versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, igreja, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir, Senhor, mais uma vez, a direção do Teu Espírito. Que nesta hora o Senhor fale aos nossos corações uma palavra especial para hoje. Uma palavra, Senhor, que possa estar nas nossas mentes e nos nossos corações como um direcionamento para esta nova fase, este novo ano, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Eu queria destacar esses versículos, o 13 e o 14, principalmente a segunda parte do versículo 13, onde Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos, estamos nesse momento terminando mais um ano. Estamos fechando mais uma era, fechando mais um ciclo. Daqui a alguns minutos, menos de uma hora, nós estaremos já em 2026, um ano novo. E a gente vê muitas frases bonitas nesse período, nas mensagens natalinas, nas mensagens de Ano Novo, nas mensagens comerciais. E eu vi algumas delas e uma me chamou muito a atenção, que eu até me lembro que essa frase, ela quase todo ano a gente vê ela, eu já vi vários anos se repetindo. E eu vi uma empresa fazendo um comercial de venda de carro, e aí a pessoa que fazia a propaganda dizia assim: Ano Novo, aí mostrava um carrão bonito passando assim, e quando aparecia aquele carro para todo mundo ver, aí dizia, vida nova, né? O Ano Novo com um carro bonito, um carro de luxo, um carro do ano, é uma vida nova. E aí eu pego a frase, Ano Novo, vida nova. E eu comecei a pensar sobre isso. Será mesmo que um ano novo traz uma vida nova para todo mundo? Não, né? Deus, Ele renova
o tempo, renova as eras, renova as épocas. Jesus fala sobre isso, os tempos e as eras. O tempo de Deus, ele é um tempo contínuo, é um tempo eterno. O tempo de Deus não tem ano, não tem dias. Deus é o Senhor da eternidade. Mas Deus permitiu que nós tivéssemos o calendário para a gente fechar um ciclo, começar outro, porque esses tempos de mudanças, de etapas, de fases, de anos, de semanas, de meses, de dias, são momentos de reflexão para nós. E aí, quando nós vamos refletir, nós podemos perceber que, para muitas pessoas, tem um novo ano, tem uma nova época, uma nova fase, mas a vida continua a mesma. Os mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos caminhos, as mesmas atitudes, os mesmos vícios, a mesma incredulidade, o mesmo distanciamento de Deus. Nada muda na vida das pessoas, porque essa mudança, meus irmãos, para que a gente possa ter um ano novo, que a gente possa ter também uma vida nova, é necessário que a gente faça algo, coloque diante do Senhor, se firme na palavra do Senhor e faça algo para isso, que isso aconteça. Quantas e quantas pessoas entram ano e saem ano e elas continuam nas mesmas mágoas, nos mesmos ressentimentos, o mesmo ódio, a mesma inveja, a mesma maldade. Aqui, em Filipenses capítulo 3, Paulo vai mostrar a sua luta como cristão para que as coisas pudessem ser novas na sua vida. A Bíblia não diz, mas a gente percebe que nesse texto aqui Paulo estava, ou prevendo a sua morte aqui, ele estava fechando um ciclo. A ideia que se percebe é essa. Paulo chega e diz assim: quanto a mim, irmãos, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, Paulo estava na luta igual a todos. Nada está novo totalmente. As coisas, elas estão se transformando. Você não chegou ainda, nem Paulo chegou, nem eu cheguei a um estado ainda pronto de perfeição. Nós não alcançamos tudo o que nós queríamos, nós não estamos novos totalmente como nós queríamos ser transformados totalmente, não estamos ainda. Mas nós estamos num processo. Só que o que acontece, muita gente não percebe que está no processo, porque não entra no processo. O processo fica parado. E o que Paulo está mostrando aqui é que ele, como cristão, ele não se conformava. Ele não tinha atingido tudo ainda, mas ele estava atingindo o pouco a pouco, porque ele fazia o seu esforço. Quanto a mim, irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Trazemos de novo a frase: ano novo, vida nova. Quem não quer ter nesse ano de 2026 mais do que um ano novo? Quem não quer ter uma vida nova em todas as coisas? Os sonhos realizados, as conquistas alcançadas, a comunhão com Deus lá em cima. Você quer ter aquela comunhão de orar e ver Deus abrindo as portas dos céus, fazendo a terra estremecer para ouvir a sua oração. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós possamos selecionar algumas coisas que nós precisamos deixá-las para trás. As coisas que não são boas, que não edificam, que não fazem bem para as nossas vidas, como mágoa, ressentimento, raiva, encrenca, problemas. Tem muitas coisas que, para que a gente possa vivenciar uma experiência de uma vida nova, a gente precisa se dispor a deixar elas para trás. Porque elas nos adoecem. Principalmente quem carrega mágoa, ressentimento, quem tem problema de convivência com outra pessoa.
vícios, pecados, a gente precisa se dispor a deixar. E a gente sabe que quando se trata dessas coisas, nem sempre é tão fácil assim. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que ele estava esquecendo, se deixando para trás, mas avançava para as coisas que estavam diante dele, porque ele tinha um alvo. E esse alvo era Cristo. Aqui está, meus irmãos, aonde nós encontramos a ajuda para conseguir aquilo que não é fácil. Nós precisamos ter objetivos, nós precisamos ter um alvo, nós precisamos olhar para frente e sabermos que existe um ponto aonde nós precisamos chegar. E depois a gente tem que concentrar a nossa mente e o nosso esforço, dizer, é ali que eu quero chegar, eu tenho que chegar ali, eu quero chegar lá. Porque se a gente deixar de olhar para o alvo, se a gente deixar de sonhar com o alvo, se a gente deixar de lutar, dar a cada dia um passo a mais para o alvo, a gente para no meio do caminho, ou retrocede. De uma forma ou de outra, o tempo vai passar, o tempo vai se fazer novo, mas a vida continua velha. Por isso, Paulo traz essa informação. E eu queria hoje refletir com os irmãos nesse sentido. O que nós precisamos olhar para nós e precisamos dizer, eu tenho que esquecer e deixar para trás. Talvez se a gente chegasse em casa, pegasse um papelzinho e fosse botar, a gente encontrar uma lista de coisas que não nos fazem bem. Que não nos fazem bem para a nossa comunhão com Deus, para a nossa comunhão com o próximo, para a nossa vida espiritual. Essas coisas. Às vezes, alguns relaxamentos nossos, coisas que a gente, quando olha assim, acha que é bem difícil, mas se a gente for olhar direitinho, a gente vai ver e vai dizer assim, dá para a gente melhorar aqui, dá para a gente fazer um jeito, mas a gente precisa se dispor. Em Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em qual dessas vontades de Deus você está, né? Deus mostra 3 vontades para as nossas vidas. A vontade boa, a vontade agradável e a vontade perfeita de Deus. Ou podem ser 3 adjetivos da mesma vontade. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para nós. Mas esses adjetivos mostram estágios. Paulo fala aqui numa espécie de gradação. Há um processo para que nós possamos viver de melhor a melhor nessa vontade de Deus. Mas ele diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em mais um texto aqui, nós percebemos que para que nós possamos experimentar coisas novas nas nossas vidas, nós precisamos tomar atitudes. E essas atitudes que Paulo está mostrando aqui são atitudes espirituais. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, meus irmãos, segundo o que Paulo fala lá em Coríntios, ela é transformada pela mente de Cristo. Existe a mente do mundo e existe a mente de Cristo. E o que Paulo está aqui, na verdade, trazendo para nós é o desafio de nós procurarmos, como cristãos, vivermos uma vida mais santa, abandonarmos mais a mente do pecado, a mente do mundo,
e crescermos mais na mente do Evangelho, na mente da palavra, na mente de Cristo, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade é que Paulo está dizendo aqui que se nós não nos transformarmos, veja que ele mostra uma ação nossa. Às vezes a gente está esperando que a transformação das nossas vidas ela seja feita só pelo Senhor. Como se Deus pegasse uma varinha mágica, mexesse assim e pronto, aconteceu uma mágica na nossa vida. A gente foi transformado. Mas, na verdade, essa transformação, ela é um processo longo, até muitas vezes, que acontece numa parceria do crente com Deus. E veja que ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro, a nossa mente se renova pela palavra. Mas quando eu aplico essa palavra, eu me transformo. Ou seja, transformai-vos, eu pratico a ação de transformar e eu sofro a ação de ser transformado. Sou eu que me transformo baseado na palavra. E aqui nós não estamos pregando uma santidade, uma transformação, excluindo Deus, não, pelo contrário. A palavra ela é a base da nossa mente. A palavra é que constrói a nossa determinação de mudar. A palavra é que esclarece os nossos pensamentos, nos faz entendermos que nós precisamos mudar e percebermos em que nós precisamos mudar. E a partir dessa palavra que age na nossa mente, que nos esclarece, que nos ilumina, nós somos então motivados a tomarmos a posição de nos transformarmos. Né? A gente pratica ações que transformam e a gente recebe então a transformação. A gente vê o verbo aí na voz reflexiva, onde você pratica a ação e você sofre ao mesmo tempo a ação. Então isso quer dizer que, em parte, nós somos responsáveis pelas mudanças das nossas vidas. Ou quando elas não acontecem, também muitas vezes não é coisa do acaso. Às vezes a gente diz assim, não aconteceu porque Deus não quis. A gente vê lá que tem 3 estágios da vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Deus quer. Tem muita coisa que Deus não quer mesmo. Se aquilo não for o melhor para nós, se a gente pensa que vai fazer bem, mas Deus sabe que vai fazer mal, Ele não vai querer, Ele não vai deixar. Mas a maioria das coisas que nós não conquistamos, não é porque Deus não queira. É porque nós mesmos não tomamos a posição de nos transformarmos. A gente espera muitas vezes que essas coisas caiam prontas nas nossas mãos, quando na verdade não é. Deus quer que a gente caminhe, Deus quer que a gente batalhe, Deus quer que a gente guerreie para a gente conquistar, e Ele faz a sua parte de nos dar a força, a coragem e a vitória pelo seu poder sobrenatural. Mas nós precisamos conquistar. E aí, de novo, vem a frase, né? Paulo lá em Romanos disse, vocês se transformem pela renovação da vossa mente para que vocês experimentem as coisas boas, as coisas agradáveis. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, Paulo ensina que nós em Cristo Jesus fomos chamados para andarmos em novidade de vida. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Meus irmãos, ano novo, vida nova. Aquele que está na comunhão com Cristo, ele tem a vida nova. Jesus, ele é a base para uma vida nova para todos nós. Uma vida nova, primeiramente no sentido espiritual, nós sermos transformados, nós passarmos a ter comunhão com Deus, nós termos o perdão dos nossos pecados, nós termos a certeza da nossa salvação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim,
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas anteriores se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha como Deus trabalha na vida do pecador. Tudo se fez novo. Ele faz novo a vida espiritual, faz nova a alma, mas ele faz novas as outras coisas também. Ele renova as outras coisas, né? E ele renova pelo poder do seu Espírito Santo nas nossas vidas. E Paulo vai dizer aqui que com ele nós fomos sepultados, mas com ele nós no batismo, mas com ele nós ressuscitamos para que andemos em novidade de vida. Então, ao olharmos para as palavras de Paulo, nós percebemos que essa frase que é tão falada hoje, vida, ano novo, vida nova, realmente é a vontade de Deus que a gente tenha uma vida nova. É a vontade de Deus que as coisas se renovem junto com as épocas, com as estações, e a gente possa também ser renovado. Mas para isso nós precisamos nos dispormos, precisamos tomarmos uma atitude. E é essa a palavra que eu tenho para trazer para vocês hoje. Dizer que Deus quer que a gente seja renovado, a gente também deseja ser renovado. Mas para que a renovação aconteça, a gente tem que tomar uma atitude. Se a gente não se dispor, se a gente não lutar para Deus fazer as coisas mudarem na nossa vida, se a gente não der o lugar, as coisas vão continuar velhas. Mas em Cristo Jesus, se nós recorrermos a Ele, se nós formos a Ele em cada situação velha das nossas vidas, nós colocarmos diante dEle, nós buscarmos o apoio dEle, então em Cristo todas as coisas se renovam, porque nós fomos chamados para andarmos em novidade de vida, deixando as coisas velhas para trás, como diz lá em Filipenses. Deixando para trás, irmãos, aquilo que não nos edifica, aquilo que não constrói a nossa santidade, aquilo que não constrói a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E avançando para as coisas que estão diante de nós. O que há por vir, né? O que nos espera, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor espera de nós amanhã. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo da igreja é a volta do Senhor, é o céu, é a glória celestial. Então existe um alvo e existe um prêmio que Paulo lutava por ele. Se nós, em todas as coisas, nós conseguirmos associar isso, né? Nós vamos saber discernir o que é bem, o que é mal. Há coisas que nós precisamos deixar para trás, nós não podemos levá-las. Mas há coisas que nós não podemos jogar para trás. Há coisas que nós precisamos preservar e que nós precisamos levar para frente. Mas nós só saberemos discernir isso se a gente olhar para o alvo. Aí a gente vai saber quais são as coisas que devem caminhar com a gente, que combinam com essa caminhada para o alvo. As coisas que nós devemos levar e preservá-las, que estão em comunhão com esse alvo que é Cristo nas nossas vidas. E as coisas que não estão, meus irmãos, não nos sintamos constrangidos, não fiquemos apegados, mas deixemos para trás, abramos mão daquilo que não nos faz bem, para que a gente possa ter uma vida mais cheia dos frutos do Espírito Santo. Tem pessoas que elas carregam a tristeza anos e anos, por quê? Porque elas não perdoam, porque elas não esquecem, porque elas não tiram as mágoas de dentro do seu coração. Então elas vivem uma vida carregada. Isso são coisas, as obras da carne, são coisas que nós devemos deixar para trás. São coisas que nós devemos jogar de lado. Mas há um conselho das coisas que nós devemos buscar, que devem fazer parte do nosso alvo, que são os frutos do Espírito Santo, conforme estão lá em Gálatas, capítulo de número 5, versos 19 a 22. Diz assim:
Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essas coisas não combinam com a caminhada do cristão. Por isso Paulo disse, eu tenho que jogar para trás. Mas o que nós devemos preservar e buscar, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, irmãos? Que nós possamos, neste ano, estar todos os dias centrados aqui no versículo 22, buscando mais amor, mais alegria, mais paz, mais longanimidade, mais benevolência e mais lealdade a Deus. Que vocês tenham um feliz ano novo para vocês e suas famílias, né? Sejam prósperos na vida espiritual, sentimental, emocional, financeira, familiar, no trabalho, no ministério que Deus tem para cada um de vocês. Enfim, sejam plenamente abençoados em todas as áreas das suas vidas. Que o Senhor nos abençoe.